Olá, tudo bem? Meu nome é Satiel e eu estou trazendo mais uma pequena mensagem vinda da parte de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a sua família, no nome santo do Senhor Jesus. E no vídeo de hoje estarei aqui trazendo mais uma pequena mensagem bíblica. E como nós esta semana estamos celebrando, a Semana Santa, estaremos aqui celebrando a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu decidi essa semana, começando por hoje, uma pequena minissérie referente à Semana Santa, Hoje estarei aqui gravando mensagens falando sobre o Jardim do Getsemane, E na sexta-feira e no domingo eu estarei postando mais duas mensagens desta pequena minissérie que Deus colocou no meu coração, tá certo? E bom, e peço que se você gostar desse vídeo, dessa mensagem, peça seu like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e ative o botão de notificações, para quando postar um vídeo novo, você ser notificado, tá certo? Bom, eu gostaria de ler nesse vídeo, lá em Mateus capítulo 26, e o versículo de número 36 até o versículo de número 57, Estaremos aqui lendo alguns textos referente a este tema que eu preparei hoje, Que é onde iremos ver aqui quando Jesus estava no jardim do Getsemane, tá certo? Bom, diz assim a palavra de Deus, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. Versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e porrentes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que uns que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não poderia me dar mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprir as Escrituras, que dizem que ainda convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saíste como para um salteador com espadas e porrentes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Versículo 57, para encerrarmos. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás,
onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, queridos irmãos, após ter celebrado a última Páscoa e instituído a ceia do Senhor, a palavra de Deus diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras acompanhado de seus discípulos. E o texto bíblico indica que o Getsêmani era um jardim que ficava em um lugar relacionado ao Monte das Oliveiras, do outro lado do ribeiro de Cedron, que muito provavelmente tratava-se de um bosque de oliveiras. E Jesus, chegando ao Getsêmani, ele deu ordem para que os seus discípulos esperassem em um determinado lugar, enquanto Jesus fosse um pouco mais adiante para poder orar. E Jesus levou consigo somente Pedro, Tiago e João, como nós lemos aqui nesse texto. E como foi a oração de Jesus no Getsêmani? O tempo que Jesus esteve no Getsêmani não foi fácil, né? E a palavra de Deus nos diz que Jesus estava muito angustiado, que inclusive ele disse aos seus 3 discípulos mais próximos que a sua alma estava profundamente triste até a morte, né? Então Jesus pediu que os 3 discípulos vigiassem juntamente com ele. E em seguida Jesus ele foi para um lugar um pouco mais reservado, e prostrado sobre o seu rosto, ele orou ao seu Pai. E foi naquela ocasião que Jesus fez a conhecida oração: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Né? Essa foi a oração de Jesus, ali no jardim do Getsêmani. E o evangelista Lucas, ele também traz 2 informações muito importantes sobre o que aconteceu com Jesus ali no Getsêmani, enquanto Jesus orava. O evangelista Lucas, ele diz que tamanha foi a angústia de Cristo que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, né? E o evangelista Lucas também, ele informa que um anjo do céu apareceu para poder confortar Jesus, né? E nós veremos isso lá em Lucas capítulo 22, o versículo 43 e o versículo de número 44, né? E, bom, e depois que Jesus ele ora ali no Getsêmani, a Bíblia diz que em um certo momento da noite, Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos de Jesus, chegou ao Getsêmani acompanhado dos guardas do templo e de soldados romanos. E Judas identificou Jesus no Getsêmani saudando-o com um beijo no rosto, né? E estudiosos dizem que não era incomum que a guarda do templo demonstrasse um comportamento violento e agressivo. Além disso, a guarda do templo e os legionários romanos carregavam armas, né? O apóstolo João e o evangelista Marcos, eles indicam que havia entre eles quem tivesse armado com porretes, espadas e tochas, né? E nas palavras do próprio Jesus, é que as pessoas tinham ido prendê-lo como se ele fosse um verdadeiro criminoso. Mas a verdadeira identidade de Jesus estava ali, prestes a ser revelada uma vez mais bem ali diante dos olhos daqueles que foram prenderam lá no Getsêmani, né? E a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus ele perguntou ao grupo de soldados sobre quem eles estavam procurando. E os guardas e oficiais responderam que eles procuravam Jesus de Nazaré. Então Jesus prontamente lhe respondeu: Eu sou. Quando Jesus se identificou desta forma, o texto bíblico, lá em João, capítulo 18, e o verso de número 6, diz que todos caíram por terra. Sim, aquele que pouco antes estava clamando ao Pai com suor e lágrimas, era também o Rei do Universo, cuja presença homem algum poderia resistir. Louvado seja Deus, né? E aqueles homens, eles tinham ido muito bem equipados para poder prender Jesus, mas eles não puderam resistir ao peso da majestade
do Filho de Deus. Glória a Deus. Glorificado seja o Senhor para sempre. E quem sabe aqueles homens eles tenham percebido que, apesar de suas armas e de sua vantagem numérica, na verdade era Jesus Cristo quem tinha o controle da situação em suas mãos, né? E aquela não foi uma prisão forçada, mas sim voluntária, né? E o apóstolo Pedro, ele, apesar de já saber que Jesus teria que passar por aquilo, por aquela aflição, por aquele momento que estava prestes a acontecer, Pedro talvez foi alguém que parece que ainda não tinha entendido aquela situação, né? Porque na tensão do momento em que Jesus estava sendo preso no Getsemane, a palavra do Senhor nos diz que o discípulo Pedro, ele desembainhou a sua espada e cortou a orelha direita de um dos servos do sumo sacerdote que se chamava Malco, né? Mas a Bíblia diz que imediatamente, lá em Lucas, capítulo 22, o verso 50 e 51, diz que Jesus tocou na orelha de Malco e o curou, né? Louvado seja Deus. Depois que Jesus diz que se ele quisesse, o exército celestial estava ao seu dispor, contudo os textos bíblicos revelam que Jesus no Getsemane estava cumprindo as Escrituras e que nada abalaria a sua fidelidade à palavra, que nada abalaria o plano de salvação concedido antes da fundação do mundo, né? E que as promessas anunciadas desde o princípio não seriam frustradas, e que nada o faria se desvirar do caminho da cruz, né? E então o texto termina aqui dizendo que então Jesus foi detido pelos guardas e conduzido à sequência de interrogatórios. Depois do Getsemane, tão logo haveria de acontecer a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso é um tema que eu vou deixar para o próximo vídeo, né, que nós iremos aprofundar um pouco mais a respeito da crucificação de Jesus, né, do que ele passou, de como foi, né, o pontapé inicial para poder ele ser julgado, para poder ser crucificado, e alguns detalhes importantíssimos sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso vai ter que ficar para um próximo vídeo, tá certo? Bom, esse foi o nosso primeiro episódio da nossa pequena minissérie sobre a Semana Santa, referente à Semana Santa. E eu peço que, se você gostou desse vídeo, aperta seu like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e ative o botão de notificações, para quando postar um vídeo novo, você ser notificado, tá certo? Que Deus possa lhe abençoar poderosamente, e amém.